Bom, no último vídeo eu falei sobre essa questão do sextou, que as pessoas ficam falando, sextou, sextou, e sextou nada mais é que uma enganação social dessa sociedade que a gente vive. E hoje, dando continuidade a esse raciocínio, eu quero falar com você sobre o pós-sextou, depois do sextou, né? No caso, não vale apenas para essa questão de sextou, vale a pena para a sua vida inteira, que é aproveite os momentos em família, sabe? Infelizmente a gente vive na nossa correria durante a semana, resolvendo isso ou aquilo de um lado para o outro, só correndo, e às vezes a gente está muito preocupado com o nosso desenvolvimento pessoal. Só que nós esquecemos que estar bem com a nossa família, estar bem com a nossa mente, estar bem com quem nos faz bem, isso também é desenvolvimento pessoal. Até porque, se você tiver com a cabeça ferrada em relação à sua família, você não estiver tendo bons momentos com a sua família, sabe o que vai acontecer? Você não vai conseguir desenvolver um bom trabalho na empresa a qual você foi contratado, não só em questão de empresa, mas em questão do seu negócio. Talvez você é um profissional liberal, você é um empreendedor, um microempreendedor individual, empresa de pequeno porte, eu não sei. Sendo CLT ou sendo empreendedorismo, você precisa estar bem com a sua cabeça, sabe? Porque senão você vai estar no seu serviço com a cabeça em casa, pensando, poxa vida, eu não usufruí bem os momentos com a minha família, né? Então, acredite, se você hoje não tem esses pensamentos, lá na frente você vai ter, e isso vai vir de uma forma muito pior. Você vai ficar chateado, porque quando você vê o seu filho, ele vai estar pequenininho ali, né, um bebê, aí às vezes você tem que trabalhar, tem que viajar, seja lá o que for, não estou falando que isso é errado, mas você tem que dar conta da vida, sabe, você tem que fazer o dinheiro entrar, e aí você corre a vida inteira e você mal percebe que ele começou a falar, que ele começou a andar, que ele começou a evoluir, chamar papai, mamãe, e aí ele vai, depois ele vai para a escolinha, ele começa a estudar, e aí quando você assusta, ele está com 10 anos, o seu filho ou sua filha, que seja, depois 15, aí vem as meninas querendo a festinha, né? Aí vem os 18, os meninos já se sentem como sendo homens, né? E aí vem os primeiros empregos, os primeiros sentimentos amorosos. Quando você assusta, o seu filho já está trazendo uma menina para você conhecer. Quando você assusta, sua filha já está subindo no altar com alguém, né? E aí vai nos restar torcer para que os nossos filhos tenham feito uma boa escolha, uma boa decisão, né? Aí já fala, nossa, tomara, meu Deus do céu, que eles tenham feito uma boa decisão. Só que às vezes a gente vai torcer, mas a gente nem deveria torcer, sabia? A gente deveria ter a tranquilidade de pensar que a educação que nós demos para eles foi suficiente para eles escolherem alguém direito, alguém bom, de boa índole, e que, por fim, venha trazer felicidade na vida deles, e que eles também possam proporcionar felicidade na vida daquela pessoa que eles escolheram para si, né? Então, a melhor forma da gente não ter que torcer para eles arranjarem uma boa pessoa é a gente dar uma boa educação para que eles saibam fazer uma decisão acertada da pessoa que vai ficar com eles até o final da vida deles, né? E dando essa boa educação, volta exatamente ao momento que eu estou falando com você aqui e agora, né? Nós precisamos ter bons momentos em famílias para que o seu filho tenha uma boa referência de pai, para que o seu filho tenha uma boa referência de mãe, sabe? Para que a sua filha saiba quem é o pai dela, saiba quem é a mãe dela, e você tendo bons momentos, você vai tratar bem a sua esposa, você, mulher, vai tratar bem o seu marido, os seus filhos vão ver isso, sabe? E quando eles ficarem mais velhos, eles vão pensar assim, eu não quero ninguém que seja muito diferente do meu pai ou da minha mãe, porque eles vão ter você, pai, mãe, como referência deles, sabe? Então eles vão escolher alguém que de fato pode até ser diferente, mas que olha na mesma direção,
né? Por exemplo, eu estou aqui numa cidade do interior. Para mim ir para a capital do meu estado, eu posso ir por 3, 4, 5 caminhos. Outra pessoa que vai para lá tem 5 opções também para ir. Então nós podemos ir em opções diferentes, porém na mesma direção. Então que eles até escolham pessoas com estilo diferente do deles, com alguns ideais diferentes, mas a direção é a mesma, sabe? A educação é a mesma. Então, isso tudo que vai pesar lá na frente deve ser construído aqui, agora, hoje, sabe? Isso é o que a gente tem que pensar, isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça, porque será que vale a pena mesmo tanta loucura, tanta maluquice, tanto faturamento, tantos clientes, minha carteira tem tantos clientes, nossa empresa faturou tantos milhões, aí você tem um excelente resultado, um excelente desenvolvimento pessoal, financeiro, intelectual, aí quando você olha para trás, você fala, mas espera aí, eu não vivi a infância do meu filho, da minha filha. Nossa, mas eu não sabia que a minha esposa gostava ou não gostava disso aqui, sabe? Então, é meio complexo, é meio complicado, sabe? A gente viver uma vida querendo resultados e mais resultados, e a gente esquece que, às vezes, a gente precisa de um resultado dentro da nossa própria casa, sabe? Quais são esses resultados? Bons momentos, né? Lá fora a gente quer medir, realmente a gente tem que medir, porque aquilo que a gente não mede, aquilo que a gente não mensura, a gente não tem como avançar, né? Só que dentro da nossa casa você não precisa criar um indicador de bons momentos, indicador de tempo de qualidade, não. Você só precisa fazer. E qual que é o indicador? O que vai mostrar que está dando certo? É como seu filho te respeita, como a sua filha te considera, como a sua esposa olha para você, né? Então tudo isso é que vai servir de indicador e vai mostrar para você que você está no caminho certo, sabe? Então, infelizmente, na sociedade que a gente vive hoje, a gente tem muito disso, pessoas que infelizmente são excelentes fora de casa, são excelentes profissionais autônomos, profissionais de qualquer classe, sabe? São muito bons, são excelentes, mas aí quando se refere à família, a família está em frangalhos, a família está caída, está despedaçada, e aí a pessoa fala assim, caramba, como eu gostaria de ter sido feliz, né? E acredite, os momentos irão acontecer, você querendo ou não, porque o tempo está passando, né? E todo ser humano, eu gosto muito de pensar nisso, todo ser humano ele está atrelado a 3 coisas na sua vida. Ele está atrelado a tempo, espaço e circunstância. Esse tempo limita você, então você tem que aproveitar o máximo que você puder do tempo. Então se é para trabalhar, trabalha mesmo. Se é para amar, ama mesmo. Se é para descansar, se é para dormir, se é para comer, enfim, tudo que você for fazer, ser o mais intencional possível. Então nós estamos limitados ao tempo, nós estamos limitados a esse espaço que a gente vive aqui. Então não adianta procurar outros espaços, temos que ser felizes nesses espaços. E por último, nós estamos limitados à nossa circunstância. Qual é a circunstância que nos rodeia, né? Então nós não podemos fugir do tempo, não podemos fugir desse espaço e não podemos fugir dessas circunstâncias que a gente vive. O que a gente pode fazer é tentar tornar desse lugar um lugar melhor para nós, para nossa família e para todos aqueles que a gente ama. É isso, sabe? Então, independente, por isso que eu disse no último vídeo do sextou é o caramba, né? Por isso que eu disse, independente se é sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta ou quinta, todos os dias são dias para serem vividos. E sejam esses dias de sol, seja nublado, seja chuvoso, todos os dias contam. Por quê? Imagina que você estivesse no seu leito de morte. Imagina que hoje fosse o último dia da sua vida. E alguém chegasse para você e falasse, cara, você só tem eu vou te dar mais um dia de vida para você. Só um, tá? Só que tem um detalhe. Esse dia, ele é chuvoso. Ou esse dia é frio. Ou esse dia é nublado. Não vai ser ensolarado. Você ia aceitar? Claro que ia. Você ia falar, não quero saber, pode ser chuvoso, pode ser o que for, eu quero esse último dia.
e aí você vai querer fazer o quê nesses últimos dias, nesse último dia, né? Então isso prova que talvez hoje um dia chuvoso seja ruim para você, mas se ele fosse o último dia da sua vida, você não ia ligar para isso, você simplesmente ia tentar aproveitar ele ao máximo. Então isso nos mostra que o valor que a gente dá àquele momento é a importância que a gente também tem para aquele momento. Então todos os momentos importam, não é só um sextou, não é só um sabadou, um domingo, não. Todos os momentos importam. Até porque a única certeza que a gente tem da vida é que a gente vai morrer. Talvez alguém, eu ia falar eu ou você, né? Mas não, talvez alguém esteja vivendo o último dia da sua vida e nem sabe disso. Sabe? Imagina se ele soubesse, ele ia tentar aproveitar as melhores oportunidades da vida dele, os melhores momentos. Você acha que ele está trabalhando agora? Claro que não. Ele ia querer estar amando, ele ia querer estar vivendo os melhores momentos que ele poderia estar vivendo, né? Então, isso não é um convite para ser irresponsável. Eu só vou querer, então nem vou trabalhar, nem isso, nem aquilo, eu só vou querer viver bons momentos. Não, não é isso. Nós precisamos ter coerência, né? O livre-arbítrio, a pior parte do livre-arbítrio é essa, que a gente pode fazer o que a gente quiser. Então, nós somos condenados à liberdade. Olha que beleza, né? Então, o que a gente precisa fazer é ter coerência com as coisas. E como? Aproveitando todos os momentos, sendo intencional em todos os momentos. Bom, nesse vídeo eu falei pra caramba, né? E no próximo vídeo, no vídeo de amanhã no caso, né? Mas que você vai ver no próximo, eu vou falar sobre família. Mesmo que você odeie a sua família, eu queria falar um pouquinho sobre família. É importante você ouvir sobre isso. Então, até o próximo vídeo.